Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, obreiros do Senhor. E tenha um dia de bênção, um dia de paz, de muita alegria e muita esperança. Eu quero ler a palavra que encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e versículo 15. Mas antes eu quero pedir, se você quer aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, você vai encontrar abaixo no link todas as informações necessárias para se inscrever na Faesta Academia. Muito bom aprender a palavra de Deus, irmão. Precisamos. E também você não esqueça de deixar o seu like. Isso é glorioso. Fale deste canal para outro. E se inscreva no canal. Vamos então à leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e versículo 15. Vamos ver o que é que diz a palavra? De sorte que transportava os enfermos para as ruas, e punham em leitos e camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse algum deles. Eu vou ler o 16 também. E até das cidades circunvizinhas concorreu muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais todos eram curados. Que coisa gloriosa! Eu vou ler de novo essa palavra. Eu não sei se você já tinha ouvido ou já tinha lido que a sombra de Pedro curava. Coisa gloriosa, meus irmãos. E diz assim, Atos capítulo 5 e versículo 15 até o 16. De sorte que transportava os enfermos para as ruas. Tirava de dentro de casa, botava na rua, como quem diz, olha, Pedro vai passar por aqui, deixa na rua. Punham em leitos e camilhas, pegava as camas, as camilhas, e botava na rua. Deve ser aquela fileira, coisa gloriosa, estava doente. Mas Pedro ia passar, meus irmãos, e diz, para que ao menos a sombra de Pedro, não era nem ele tocando, nem orando, Pedro está passando e fez sombra. O sol está batendo, então estava numa posição que a sombra, à medida que o Pedro ia andando, a sombra também andava, né? Ia passando por cima daquelas pessoas, para que quando eles passassem, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas, concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais todos eram curados. Meus irmãos, vinham das cidades vizinhas. O anúncio era grande, interessante. Naquele tempo não tinha programa de rádio, não tinha internet, não tinha televisão, mas o boca a boca, o anúncio, olha, está acontecendo uma coisa muito importante em Jerusalém. Tem um homem chamado Pedro, ele foi discípulo de Jesus, aquele que os nossos sacerdotes condenaram para a morte, e ele diz que ressuscitou. E este homem tem uma graça, uma autoridade tão grande, que ele ora para os enfermos são curados. E uma coisa, até essa sombra dele tocar em alguém é curado. Meus irmãos, isso é poder de Deus, meus irmãos. Nós não encontramos na Escritura nada dizendo que a sombra de Jesus curou alguém. Eu não me lembro. Mas ele diz, fareis mais obras maiores do que esta. Meus irmãos, aqui não é aumentando as coisas, não é sortilégio, não é teatro, mas é uma realidade. A unção estava tão poderosa sobre Pedro. Oh, que unção! Meus irmãos, precisamos de renovação da unção, meus irmãos. Jesus continua curando, ele tem todo o poder. Ele não disse que as curas ficariam só com os apóstolos, não. Ah, tá, bem claro. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Ensinar seguirão os que crerem, e seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão nova língua, porão a mão sobre os enfermos, curarão. Então é bíblico colocar a mão sobre os enfermos e curar em nome de Jesus.
Isso tudo é bíblico. Ele falou, não disse, olha, é para essa geração. Não, ele não disse o tempo. Enquanto pregou o evangelho, está aí. É o poder de Deus. Agora os discípulos, meus irmãos, pagaram um preço. Pedro foi para a prisão mais de uma vez. Pagaram um preço. E a geração nossa, a minha geração, a nossa geração, nós não pagamos preço. Nós oramos pouco. Meu irmão, você pode ser usado nas mãos de Deus. Não tem limite, minha irmã, o brilho. Vai depender da consagração. Hoje, nós fazemos pouca consagração, fazemos pouco jejum. Mas é que a consagração, o jejum, oração. Graças a Deus. Hoje eu não faço muito jejum, mas à madrugada eu estou orando. Nesta madrugadas, tem dia que eu começo a orar meia-noite, tem dia que eu começo a orar 4 horas. Então, nós sempre temos o encontro com Deus. E eu preciso desse encontro para ter a renovação para pregar. É claro, a minha idade já está avançada, eu não tenho mais aquele vigor que tinha, mas estou pregando, estou anunciando. Então é bíblico curar os enfermos. É bíblico, nós chamamos a vez no final do culto. Quantas pessoas, depois do final do culto, nós chamamos e oramos. E às vezes nós pedimos o obreiro para pegar o óleo da unção e vai ungindo. E parece que às vezes na hora ninguém é curado. Mas depois ouve o seu testemunho de coisas gloriosas, maravilhosas. É o poder de Deus. E às vezes o obreiro está orando, não sabe nem a enfermidade que tem aquele homem, aquela mulher. E Jesus está curando. Isso é coisa gloriosa. Meus irmãos, a sombra de Pedro, ô sombra abençoada. E a nossa sombra, meus irmãos, a nossa sombra tem unção, é para ter unção. Jesus não mudou, ele é o mesmo. É a consagração. A igreja estava em consagração, a igreja orava. Nós precisamos voltar ao princípio. Há momentos de consagração. E eu acredito que espalhada por toda esta terra, de vez em quando Deus faz milagres poderosos. E às vezes a gente escuta testemunho. Pessoas que estavam na geladeira já, do Instituto Médico Legal morto, e alguém foi lá e orou, e Jesus levantou. Ele faz, mas essas coisas não vão para a mídia, não vão para o jornal. Mas Jesus continua curando, continua ressuscitando. Agora, é claro que não é todo mundo, toda hora que está ressuscitando, mas ele continua fazendo milagre, porque ele tem todo o poder. É nós se colocar nas mãos do Senhor. Meus irmãos, a sombra de Pedro curava, isso é coisa gloriosa. Isso é evangelho de poder. Precisamos voltar para o evangelho de poder. E através da oração, da obediência, da consagração, que o Senhor vos abençoe maravilhosamente, em nome de Jesus. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, vai levantando homens, Senhor, cheios do Espírito Santo. Vai levantando mulheres cheias do Espírito Santo. Vai operando cura, Senhor. Vai operando milagres, porque Tu tens todo o poder. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.